Boa noite, meus amigos. Em breve começamos mais uma reunião. Vamos aguardar os nossos amigos entrarem para que às 18 horas a gente comece. Vamos aguardar orando. Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Ninguém entrou ainda, só você por enquanto. Estou com problema de som de novo. Está me ouvindo? Eu vou ter que pôr o fone. Boa noite. Conceição. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, obrigada. E por aí? Tudo bem também, graças a Deus. Olá, Carlos. pessoal. Oi, Carlos, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eliane, Dona Clara? Dona Clara. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Tá ouvindo bem agora, Marli? Eu não sei o que está acontecendo, viu, Marcelo? Eu estou tendo problema de som, não sei se é do celular.
Talvez algum ajuste que precisa dar. Aqui também É, se eu- ouve baixinho. Eu vou dar uma olhada depois na configuração. Sim, pode ser. Né? Mas tá bom, a gente usa o fone e dá certo. Sim. Guarda só um minutinho, Chico, né? Uhum. Para ir. Ah, ele. Opa, cai em tudo. Ele o que surge. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite, Joia? Chico. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Joia. Beleza, tudo bem também em paz. Pessoal, pela ordem aqui, se eu não me engano, a abertura é a Eliane, né, Eliane? É isso? Não, acho que a Eliane. Correto? Eu tô. A Eliane não é, né? WhatsApp. É Pai Nosso, né? Pai Nosso, é que eu não estou conseguindo abrir o WhatsApp aqui. Acho que sou eu, abertura. Ah, é o Chico, Isso, verdade. é o Chico. Verdade. Tá carregando o WhatsApp, daqui a pouco ele abre. Uhum. Depois o Evangelho é a Conceição? Sou eu. Isso, Sim. E depois o Livro dos Espíritos é a Marli, certo? isso. E eu Certo. faço o encerramento. Isso. E eu fico olhando. Isso. Dando suporte, né? Olhando, não. Aonde a gente engasgar, você entra. Perfeito. Bom, então fica à vontade, então, Chico, para começar a nossa reunião. Deixa eu colocar aqui, do lado. Então, vamos tranquilizando nossos corações, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Jesus. Imaginemos agora uma praia, uma figura do nosso Criador caminhando sobre ela. Nossos entes queridos, pessoas que já partiram desse plano. Rezemos agora, ou pensamos agora, nos aflitos, em nossos amigos que estão passando necessidade, nos nossos familiares. Mas crianças em situação de risco. Imaginando nossa vizinhança, nossa cidade, todos juntos com Jesus Cristo. Que essa reunião seja abençoada por Jesus e encaminhada e bem encaminhada pelos bons espíritos em nossos dias. Que assim seja. Então, fique à vontade, Conceição. Então, hoje é a felicidade não é deste mundo, certo? Sim, correto. Então, a felicidade não é deste mundo. Item 20. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo.
realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem, com toda a cobiça, a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhes é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta. Iludem-se, enganam-se os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em texto geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utópia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la, visto que, se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem, em outra parte, moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiveres suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária, certamente que não. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se dispôs energeticamente do homem velho. Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz, porquanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações
Aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Não sei se falei bem porque é francês. Comentários? Detalhes. Peço ajuda ao grupo. Bom, veja, um dos maiores equívocos que a gente faz é a gente imaginar que o que seja a felicidade do nosso ponto de vista aqui na Terra, né? Ou seja, qual que é a felicidade que a maioria das pessoas almejam aqui na Terra? Certo dinheiro, uma casa, prosperidade, Saúde. Mas veja, as pessoas nem pensam nisso, né? Elas pensam mormente em ganhar dinheiro, ficarem ricas, amontoarem bens, né? Então, veja, mas será que isso é felicidade mesmo? É óbvio que a gente gosta de ter uma casa bonita, vamos dizer assim, confortável, né? Né? Isso é uma necessidade do ser humano. Mas veja, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente busca a felicidade no que é temporário, né? A casa é temporária, o carro é temporário, o dinheiro é temporário. O que é permanente? Os amigos, a família, o amor, né? Isso, eu acho que se nós entendêssemos isso, e é difícil entender, né? É muito difícil entender. Eu estou falando, mas eu mesmo peco nesse ponto, frequentemente. Mas esse é o correto, né? Nós imaginarmos que, na verdade, a felicidade, como ele diz, né? A felicidade não é deste mundo, né? O conhecimento que nós adquirimos, tudo isso é muito mais importante e tudo isso faz parte do plano espiritual, né? Do que é eterno, né? Não o temporário, a temporariedade. Eu acho que você usou o termo correto, temporário. Porque às vezes a gente fala só das coisas, a felicidade não está nas coisas materiais. De verdade, mas não é só material, é o que não vai ficar contigo. Sim. O que você leva ao desencarnar? O que é que nós vamos levar? O que o espírito leva para o outro plano? O conhecimento. Conhecimento, aquilo que ele fez de bom. E não vai estar nas coisas materiais. Não. Na minha casa, que ela é enorme, que ela é sensacional, não vai estar no carro do ano, não vai estar na quantidade de dinheiro que eu ganhei. Isso tudo serve, o dinheiro que eu ganho no meu trabalho, na minha função, para ter uma vida boa aqui na Terra, e que não é errado. Não está errado. Você estudar para ter melhores cargos, para crescer, evoluir profissionalmente, não é errado, é certo. A ambição, ela não é ruim, desde que você não use para trapacear. Você vai trabalhar, começa lá embaixo, vê um cargo lá diante de presidente, fala assim, eu quero ser aquele. Não é errado. Porque você, o que precisa fazer para chegar lá? Eu preciso estudar, preciso me desenvolver, preciso trabalhar. Então, eu vou fazer tudo isso sem trapacear. Quando eu uso o trapacear, aí eu já estou... Bom, e aí eu coloco a felicidade nessas coisas que são temporárias. E colocando nesse momento, nessas coisas, eu vivo momentos de alegria. Não é? É fato, vivo. Dá uma alegria, porque eu conquistei. Mas daí a pouco acabou a alegria. Você comprou um carro zero, tá alegre que comprou um carro zero, o carro é novo e tudo mais, mas quanto tempo vai durar? Um mês? 2?
e depois ele já vira um carro normal. Então, a gente precisa buscar esse entendimento de que a felicidade ela é mais do que ter. Sim. Uma coisa que eu queria falar, mas já primeira pessoa que isso serve é para mim mesmo. Primeiro, eu estou falando para mim primeiro, porque eu cometo esse erro. Às vezes a gente acha que é insubstituível, digo, no trabalho, né? Eu tenho que fazer o máximo porque eu quero crescer, que não sei o quê, que eu sou insubstituível. E aí você acaba não tendo vida, né? Qualidade de vida, porque você trabalha. Só que aí é o seguinte, amanhã eu morro. E daí? E o meu trabalho vai para onde? Vai para a mão de outro. Ninguém é insubstituível. Então a gente tem que, tudo bem, trabalhar, obviamente, mas tomar cuidado para que a nossa vida não se torne, como é que eu vou dizer, uma obsessão pelo trabalho. É que a gente não né? vira escravos do trabalho. Exatamente, isso que eu queria dizer. Perfeito. Exatamente isso. Hoje eu sou o escravo do trabalho. Vocês não têm ideia, eu trabalho 80 horas por semana. 80 horas e meia por semana. Ou seja, eu trabalho por 2. Tá certo? Não está certo. Não está certo. E eu preciso mudar a minha vida rapidamente. Senão, ela pode ser subtraída a qualquer momento, porque questão de qualidade de vida, né? Não existe isso. Né? É isso que eu queria falar também. Precisamos de um ponto de equilíbrio. Sim, sempre. Sempre ponto de equilíbrio. Mais alguém? Lá do outro lado não vão contar essas horas suas. Então, exatamente. Então você precisa viver um pouco mais também, né? Exatamente, Se Deus quiser, o ano que vem será diferente. Em nome de Jesus. Com certeza. Amém. Assim Conceição, a gente diga. espera. Conceição? Olha, eu daria parte de muita coisa só para ter um pouquinho mais de saúde. Mas pronto, tenho que carregar a minha cruz. Chica, Eliane, alguma observação? Não. Não? Ok. Muito bem. Então, agora é Marli, né? Livro dos Espíritos. Perispírito. Perispírito. É a questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido em alguma substância qualquer? Responde o espírito. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar para onde queira. Alguém pode explicar essa questão 93, por favor? Posso Pode falar. começar? Veja, os espíritos, aqui ele está falando só do perispírito, mas os espíritos dizem que, assim, alguns dizem mais, né? Mas, basicamente, nós somos compostos por 3 corpos. O espírito, o perispírito e o corpo material. O espírito, como nós já estudamos, né? Ele é alguma coisa que não é matéria. É alguma coisa. Nós não sabemos ainda o que seja.
O perispírito, ele é matéria, tá? Mas uma matéria, vamos dizer assim, quintessenciada, que faz a ligação entre, que faz a intermediação entre o espírito e o corpo físico. Ele é como se fosse como é que eu vou explicar isso? Um cordão umbilical? Não. Imagine um balão. Imagine um balão. Um balão de festa. Dentro dele, o ar rarefeito é o espírito. Aquela cobertura que é o balão é o perispírito. E por fora eu faço uma outra camada de borracha. É o corpo material. Que nem o pneu do carro, pronto. Também Pneu do podemos pensar na semente, Marcelo. No ovo, No Sabe ovo, por quê? sim, na semente. A semente, Isso. porque lá dentro da semente tá, vamos supor, o espírito. Aquela capinha que cobre a semente, tipo da laranja, né? Não tem uma capinha Sim, que cobre? A gente pode dizer que aquilo é o perispírito. perfeito. Perfeito. O ovo também, né? O ovo, né? Sim. É verdade. Mas tem que ficar bem claro que o perispírito ele já é matéria, sim. tá? Ele já Ele é é matéria. matéria? É matéria. Eu achei que ele era. Sutil, das matérias. Eu achei que ele era um condutor entre o espírito e a matéria. De certa maneira, não deixa de ser, porque ele faz a ligação do espírito com o corpo material. Por exemplo, se você tem um problema de saúde, primeiro a ser atingido é o perispírito. É isso? Se for um problema físico, Físico, do físico para dentro, aí sim. da matéria. Mas veja, isso acontece dos dois lados, nas duas É. mãos. Existem problemas do espírito que passam pelo perispírito depois da matéria. Então, Sim. o que acontece com o espírito, ele reverbera através do perispírito no corpo material. E o contrário também é verdade. Então, é um caminho de duas mãos. Certo. Mas o que eu não entendi aqui, Marcelo, desculpe, o espírito é vaporosa para teus olhos, mas ainda grosseira para nós, muito vaporosa. O que ele quer dizer com isso? Você quer explicar, Carlos? Estou falando demais já hoje. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, Isso. mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. É uma matéria sutil que você não precisa, ela não é grossa. Para ele, sim, para nós, nem tanto. Então, você vai conseguir volitar. Você não precisa do... Por isso que aí, enquanto espírito, nós estamos desencarnados, quem que transporta a gente? Perispírito. Perispírito, que é sutil, vaporoso. Sutil. É vaporoso, exatamente. Exatamente. Agora entendi. Você Quando entendeu, você tá Conceição? errado, ele está fazendo essa ligação, como você usou um termo que agora não me recordo, condutor? Isso. Fazer essa ligação com a matéria. Então, aqui no Isso. corpo. Sim. Quando desencarnamos, aquilo que dá a sensação de algo palpável, físico, né? Quando a gente desencarna, a gente não tem mais o corpo material, né? Mas Sim. quando a gente desencarna, a gente tem a sensação de materialidade por causa do perispírito. Talvez esse exemplo que eu vou dar, acho que cabe nisso aí. Uma vez eu estava no enterro e uma senhora falou assim: eu estou vendo a pessoa, né? A pessoa que desencarnou, sentada ao lado da filha, consolando. Quer dizer, não era a pessoa, mas era o perispírito, é isso? Sim. Deu para entender, Conceição? Porque Entendi. ela estava vendo o perispírito, porque, na verdade, Exatamente. o espírito para nós não é matéria, né? Exatamente. Não.
Então, aconteceu isso, quer dizer, às vezes as pessoas veem, né, essa vaporização, então, eu posso dizer assim, como forma humana, porém é o perispírito, não é isso? Sim. Muito obrigada. Você já viram uma reunião de materialização? Não, Não. A reunião de materialização é uma coisa muito interessante, porque o médium, ele fica, né, no escuro, e aí ele começa a sair dele pelos poros, pelos narizes, pelo ouvido, uma matéria, parece um leite, né? E o espírito utiliza isso para se materializar, né? tá. Então, isso mostra que é material, é matéria, né? Só que é muito mais sutil. Obviamente que houve uma mudança aí vibracional para que ele ficasse invisível, né? Porque normalmente o perispírito não é visível para nós, né? Ele é Certo. sutil demais para nossa visão. A não ser que ele se condense, né? Numa vibração diferente, ou que a gente esteja vamos assim, num material, como é que eu vou dizer? Num estado diferente, né? A gente esteja, não no estado que a gente está aqui, né? Mas esteja num outro estado de percepção, né? Vamos, continuamos. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório, né, que a gente já falou, que por comparação pode chamar-se de perispírito. Isso foi, né, um Kardec falando, explanando, né, a situação. 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para o outro. O espírito troca seu envoltório como mudas de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm entre nós, toma um espírito mais grosseiro. Já dissemos, é preciso que eles se revistam de vossa matéria, Então, assim, o que eu entendi, que cada vez que um espírito, por exemplo, cada vez que a gente desencarna, a gente, vamos supor, a cada planeta que a gente for habitar, vamos supor, nós estamos aqui no planeta Terra. Então, todos iguaizinhos, independente do seu grau evolutivo, né? Ele tem o mesmo fluido universal. E que o perispírito, eu entendi assim, que ele tem que se adequar ao planeta, a gente já falou isso aqui, né, Carlos? Que ele tem que se adequar, pegar as energias do planeta Terra para poder adaptar-se a esse planeta. É isso ou eu estou falando besteira? Não sei. Não é. É isso aí. É isso. Uhum. Então, o que eu entendi foi isso, que cada vez ele tem que trocar, né, aquele envoltório, né, para se adequar a outros planetas, outros mundos, no caso, nós, a Terra, né? Então, eu acho assim, foi o que eu entendi, mas se alguém quiser fazer uma colocação, é bem-vinda. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, cada vez que a gente desencarna, vamos supor, se eu for para outro planeta, para outro mundo, não sei se de prova, expiação, regeneração, então o meu perispírito vai ter que pegar o fluido vital daquele lá, se transformar, se refazer, se modificar, se transformar para adaptar-se àquele mundo. Sim. Exatamente. Muito obrigada. Então vamos para 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim,
tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele vos representa algumas vezes. Seja em sonho, em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. É aquilo que a gente falou do caso que uma senhora comentou no velório, né? Que ele pode apresentar. Então, quer dizer, ele, a princípio, o perispírito, ele tem a característica da encarnação dele anterior, não é isso? A princípio. Ele pode manter as características da vida anterior ou uma vida pregressa, né? Mais antiga. Ele Depende vai escolher a que melhor se adapte a ele. Depende da motivação. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, porque assim, há um determinado momento que ele tem que fazer uma transformação, não tem? Que transformação? Não Por entendi. exemplo, tá, eu explico. Aí eu vi alguma coisa sobre ovoide, ovanoide, alguma coisa assim. Vocês viram Bom, alguma isso coisa? é outra história. É outra história? O ovoide eu vou tentar explicar, mas não, sinceramente não é o Não que eu está sei aqui mais. nesse contexto? Eu acho que não. Não. Não, então vamos esquecer. Porque eu estava. Quando você começa a ver várias teorias, né, várias pessoas falando, às vezes não sai a mesma coisa. Então, o que quer dizer aqui, então, que sim, né, que o perispírito pega uma imagem, por exemplo, se minha mãe desencarnada, se ela vai aparecer para mim, de alguma forma, se eu for a ver, eu vou ver ela como ela era, não é isso? Para mim, não é? Sim. Se Sim, bem que ela não. ela vai querer aparecer para você para que você a identifique, né? Exatamente, mas por uma necessidade mais minha do que dela, Sim. não é Exatamente. isso? Exatamente. Então tá. Alguma colocação, por favor, ajuda. Carlos, tem alguma colocação? Essa é a mesma. O que acaba acontecendo? Porque normalmente se escolhe a última encarnação. Reencarnação. Porém, ele pode, às vezes, numa comunicação que ele vai dar, aparecer uma outra para poder, como disse o Marcelo, se identificar. Então, quer dizer, ele pode assumir a última encarnação ou não. Tudo vai depender do que é mais comum que seja a última, mas não é regra. Não tem Tá uma bom. regra que será. Sim. E aí, Você entende? Pode falar. você usou essa questão do velório. Se não fosse, se ele aparecesse com uma outra roupa, Uhum. ficar que era ele? Não iria. Então, quer dizer, depende muito dessa questão, o que ele quer fazer com a comunicação. Certo. Então, assim, eu achei bem interessante essa questão do perispírito, viu, gente? Porque eu não sabia nem que ele existia. Aí eu tive que ver alguns vídeos, né? Eu vi o Haroldo, né? Sim. Do Haroldo, né? A explicação dele e tudo. Para mim poder entender a diferença entre perispírito e fluido vital, porque eu estava confundindo ambos. Uhum. Né? Então, assim, ficou mais esclarecido agora. Muito obrigada. Tem um espírito, eu não vou lembrar, eu sou muito ruim com nome. O Carlos me ajude, ou a Eliane, ou qualquer um. Tem um espírito que ele se apresenta sempre como um pai de santo, né? Mas ele, na verdade, em uma encarnação pregressa, ele foi um médico alemão. Médico alemão não, foi um Tá. médico. Não sei se é alemão, mas é médico. Mas ele prefere se apresentar quando ele era um pai de santo, um negro, né? Negro, pai de santo. É a opção dele. Veja, então, por quê? Para mostrar humildade, entendeu? Normalmente, mas
o espírito ele assume a forma que ele quiser, né? Como também existe o lado ruim, né? Espíritos que assumem formas mais, vamos dizer assim, tenebrosas para assustar, para causar pânico, medo, né? Porque as trevas eles se alimentam do medo, né? Do Ou até nosso para medo. pedir ajuda, né, Marcelo? Como aconteceu com a minha filha, lembra? Ah, então, pode ser, mas não sei. Pode ser. Porque lá, lembra que eu contei para vocês que o irmãozinho seguiu a minha filha desde o AME até em casa e não saiu mais de lá? Sim. E sim. aí a minha filha estava sofrendo muito com a presença dele, né? Chegou minha neta a ver, né? Então eu liguei para uma amiga minha, Fátima, que ela vai no centro em Aguaí. Falei com a Fátima, né? Então ela falou, hoje mesmo a gente vai buscar ele. Fica tranquila. Ele não vai fazer mal. Ele só está precisando de ajuda. A gente vai acolhê-lo. E ele realmente desapareceu. Falando Eu acho em. que vá Pode com falar. Deus, né? Que Deus Sim, abençoe ele. sim, claro. Falando sobre isso, né? O menino que eu coloquei Adriano Antônio Filho. Ele está sofrendo um caso de. Já não é mais. Perdão. Já não é mais obsessão, é possessão. E, na verdade, é uma legião de espíritos, né? Que, inclusive, disseram que o objetivo deles é que ele desencarne, né? Então, é um caso muito... Eu jamais cuidaria, tentaria orar ou cuidar, fazer alguma coisa sozinho, porque é um caso muito mais complicado, né? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente formar uma corrente por esse menino. E a outra pessoa, o João Binagem Filho, por acaso é meu irmão. Ele também está num momento de... como é que eu vou dizer assim? Também é uma... Já não chega mais a ser obsessão. Também eu acho que já vai além, né? Porque quando que a gente percebe que vai além? Quando a pessoa não tem mais noção, né? Do que a obsessão, você tem lampejos, né? Você tal. Agora na obsessão, na possessão, você já começa a não perceber os limites, né? Você é possuído, né? Vamos dizer assim. Então, também é um caso bastante complicado, que eu peço a ajuda de vocês para a gente orar por essas duas pessoas, ok? Ok. Você me permite eu pedir ajuda para esse centro de Aguaí? Claro, como não? Com certeza, somos Porque, todos juntos, somos fortes. inclusive, eu pus endereço, mas ela fala que não precisa, que os guias, né, sabem o local, só precisa do nome para eles irem. Sim. Se você me permitir, eu peço para que os guias, lá é um banda branca, né? Tudo bem. Então, eu peço para minha amiga Fátima ver com os guias que pode estar ajudando também. Sem Enquanto isso, a problema. gente vai orando. Gratidão. Vamos, com certeza. Como eu já falei, juntos somos fortes, né? Sim. Bom, é isso. Algum outro comentário? O Chico está muito quieto pro meu gosto. Não, eu cheguei não vou falar nada. Eu tô só observando e observando. E ontem já faltei no negócio nosso, então pronto. Tá. Não, mas tá tudo certo. Conceição, alguma observação? Okay. O microfone. É os cães, desliga por causa dos cães. Não, obrigada. Eliane? Eliane só está ouvindo também. Ixi. Oi, Eliane, hoje eu não vi nem teu rosto, nossa.
Faz um ui, assim. Oi. Dona Clara tá aí, Eliane? Ah, Então depois eu mando um beijo. Oi, Dona Clara não falha. um beijo. Estamos Muito bem, todos então. aqui. Bom, a oração, a vibração é... Carlos. você, Carlos? Os caras. E a Eliane encerra, é isso? A Eliane Isso. faz o Pai Nosso. E hoje Ok. só é possível a reunião, eu estar na reunião, porque é assim online. Porque se fosse presencial, acho que eu não poderia ainda estar. Mas já estou quase acabando o meu Covid. Sim. O Então, Covid. já estou terminando, já estou saindo já. E Mas como tá é que bem, você né? tá, Graças a Deus. Eliane? Ótimo! Simplesmente foi uma gripe. Graças a Deus. Garganta. Mas você tá bem? Tive nada. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Ô. Graças a Deus. Já estou no finalzinho já. Perfeito. Bom, então, se não há mais comentários, Carlos, fica à vontade, meu amigo. Então vamos, uma vez mais, fechando os nossos olhos, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, com os irmãos aqui presentes, nos instruindo para mais este momento. Agradecemos aos bons espíritos que vieram nos amparar e nos apoiar em mais esse estudo que ora realizamos. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções e conhecimentos que adquirimos no dia de hoje e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam participar desse estudo e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que nossa vibração de carinho, de amor e de paz seja estendida aos nossos assistidos, a nós mesmos, a cada um de nós que faz parte desse grupo, a cada um de nós que precisa, nossos familiares, nos sustentar. Aos nossos irmãos Alice Helena Pérez, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Douglas Abnage, Edna Cristina Goulart, Eduardo Bento, Elvira Saran, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romagnelli, Jéssica Santos Silva, Gesualda Cândida Delena, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília Julice Mazuti Pazuki, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuki, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Piccolo, Marlene Midon, Marli Santos, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sérgio Henrique Anequini, William Abnagim e todos os moradores de Alqueidão do Mato, e também Adriano Antônio Filho e João Abnagim Filho. Que todos eles recebam essa energia positiva, essa vibração calorosa que agora nós, a equipe espiritual, estamos enviando. Que assim seja. Então, continuando as nossas vibrações, vamos fazer o nosso Pai Nosso, aquela oração que foi nos deixado, e que este momento de energia, que este momento, essa corrente de orações, possam ser transportados pelos nossos amigos espirituais o mais longe possível, aonde estiver um irmão necessitado.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Nossa, gente, me deu um ataque de tosse agora. Ó, estamos online, hein? Não vai falar que fui eu, hein? Estamos online. Brincadeirinha. Gente, eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa, rapidamente. Até quando vamos ter nossas reuniões? Porque nós estamos, assim, tem o dia 25, se eu não estou enganado, é domingo, correto? Eu acho que é 25 de dezembro e 1º de janeiro, acho que são 2 domingos. Então, 1º de janeiro, para mim, bom, é que família vem, né? Mas eu proponho, minha proposta é que no dia 25 e no dia 1º, como temos a família, Natal, que nós não façamos a nossa reunião. Se vocês não concordarem, fiquem livres para discordar, tá? O que vocês acham? Fazemos, não fazemos? A gente não pode antecipar? Antecipar? Porque você vai estar de férias, Marcelo. Não vai estar dando 80 horas e meia na semana. Mas eu acho que, de qualquer forma, é um momento complicado. Até que seja um outro dia que você escolher. Não, tudo bem. Bom, que assim, eu tô tão viciada nessas reuniões que realmente, pelo menos na quarta, a gente fazer oração, né? Não. Eu acho que dá oração. Uma ideia que veio na minha cabeça agora é o seguinte: ao invés de nós fazermos no dia 25, nós fazemos. Bom, mas aí dia 24 é a mesma coisa, né? Mesma coisa, isso que eu falei. Não, é a mesma coisa, é complicado. Mas dá para a gente fazer, pelo menos, conversar com a espiritualidade, combinar de nós fazer pelo menos a oração da quarta? Eu acho que a oração de quarta pode manter. Sim. Porque assim, senão eu sinto muita falta, sabe, Carlos? Sinto muita falta. Não tem problema. Eu tive uma ideia agora. Diga, Conceição. Vou dar apoio aí à dona Marli, porque, no meu caso, hoje não era para vir mesmo. Estou à rasca do meu estômago, só mesmo Deus é que sabe como é que eu estou, do estômago e da coluna. Mas disse, não, tem que ir lá, está lá a família, tem que ir lá, tenho que ir mesmo. Então também vim, né? Portanto, pronto, se não der no dia, concordo, dia 24, 25, é muita coisa para fazer, principalmente as donas de casa, né? Depois tem as famílias, concordo, mas pronto, ao dia 22, ao dia 23. Então, eu tive uma ideia, é o seguinte, na reunião de quarta-feira, nós fazermos a reunião completa. Aí vai ser dia 25, 24, 23, 22, dia 21. É uma quarta-feira, se eu não estiver enganado. Ao invés de nós fazermos uma reunião só de vibração, a gente faz a reunião. O que vocês acham? Porque assim, sabe, Marcelo, e a gente tem que, assim, já ir avisando a espiritualidade para ela estar presente, né? Sim. Então a gente tem que estar planejando isso, porque eles também têm os trabalhos dele lá em cima, né? Em todo o planeta, né? Então a gente precisa já articular com eles também para estar presente nesse dia. Sim, exatamente. Né? Por isso que eu me preocupei em falar hoje, né? Um pouco eu acho que ótimo. 21 e 28. Sim, exatamente. Que bom, Carlos. Ótimo. Sim. Chico?
Beleza, combinado. Combinado? Combinado. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? É para o Carlos Eliane? Oi. No fim do ano, lá na casa que vocês frequentam, é Mãe Pobre, né? Isso. Vocês Frequentar, distribuem... faz tempo que nós não estamos indo lá. Ah, faz tempo? Faz. Ah, tá. Não, mas que eles iam fazer a festinha da Lagoa, né, Marcelo? Lembra que tinha te falado? Sim. Mas, infelizmente, acabou por não dando certo. O trenzinho tinha outra coisa, Papai Noel tinha outro. Enfim, esse ano não deu. E eu fiquei com 18 pacotes de balas. Então, eu ia perguntar se, né? Mas eu levo no irmão Roberto. Sim. Certinho. Sim. Então, tá. Só me avisa quando você for, tá bom? Quando que você pretende levar a bala? Ah, eu não sei. O Parma fez cataratas. A partir de amanhã ele pode dirigir já, que ele ficou 10 dias sem dirigir. Então, a partir de amanhã ele pode dirigir. Mas amanhã eu tenho terapia, né? Terça eu tenho pilates, provavelmente eu vou na quarta. Tá. Bom, para mim é complicado. Estarei trabalhando. Não, mas você precisava de alguma coisa? Não, eu gostaria de participar de alguma maneira, mas não vai ser dessa vez ainda. Não, mas de coração você está ali, pelo menos na sua boa vontade. Obrigada. Né? É que acabou por não dar certo, eles devolveram o dinheiro de quem havia dado. E como eu havia comprado alguns pacotes arrecadados, já falei com as pessoas, eu até pensei que lá na Mãe Pobre faria os pacotinhos de doce para as crianças, aí eu ia oferecer para o Carlos. Ok. Bom, Tá? então é isso, pessoal. Tá bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Melhoras, Conceição. Um abraço para todo mundo. Boa semana. Obrigada. E até quarta-feira, se Deus quiser. É quarto, se Deus quiser. Pessoal. Eliane, melhoras. Carlos, um abraço. Marcelo, um abraço. Chico, Conceição. Dona Clara, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Mas eu tô bem, sim. Já tô acabando.